Bien, antes que todo agradecer la invitación que ustedes nos han hecho para... Gostaria de agradecer pelo convite. Desde Chile, para nosotros es muy importante poder seguir esta reforma que se está planteando, Essa reforma para nós é muito importante e poder segui-la do Chile é muito importante, puesto que en nuestro país el día de hoy estamos sufriendo un caos previsional. porque hoje no nosso país nós estamos vivendo um caos no sistema de aposentadoria. Como veremos a continuación en las diapositivas, las pensiones que se están pagando debido a la capitalización individual son pensiones que no alcanzan a superar el salario mínimo, que ya es un salario muy bajo en Chile. E como os senhores verão na apresentação a seguir, as aposentadorias que estão sendo pagas hoje no Chile são muito baixas, que muitas vezes não chegam a alcançar sequer a metade do salário mínimo, que já é um salário muito baixo no Chile. Pero todo comenzó con una promesa. Mas tudo começou com uma promessa. Y esa promesa fue que con la capitalización iba a ser posible financiar hasta un 80% del último salario. E a promessa era que com a privatização seria possível ter cerca de 80% do salário quando uma pessoa se aposentasse. Y para esto solo era necesario alrededor de un 5% de rentabilidad del ahorro. E para isso era preciso ter uma rentabilidade de cerca de 5% como forma de poupança. Cuando se instalaron estas AFP, que son las empresas que administran la capitalización en Chile, se instalaron bajo un régimen de dictadura, sin debate social y sin ningún análisis técnico fiable. Mas quando as empresas, uma empresa chamada AFP, que é a empresa que administra os fundos de pensões no Chile, essas empresas foram criadas, elas foram criadas sem qualquer tipo de debate, ou seja, foi feito sem qualquer tipo de debate com a sociedade. Y las reformas que impulsó esta dictadura no solo privatizaron la previsión social, también se privatizó la educación superior, se disminuyó el poder de los sindicatos, se privatizó parte de la salud y con esto también se liberalizaron los mercados y se redujo la inversión en la industria nacional. E foi processo no qual ditatorial, no que se privatizou não somente o sistema de pensão, mas também o sistema de educação, como o sistema de educação superior, e isso realmente gerou um caos no país. Hace 2 décadas, uno de los medios o de la prensa escrita que está del lado de los grupos económicos en Chile planteaba que iba a ser posible que en el año 2020 los chilenos jubilaran con el 100% de su salario. E então alguns órgãos da imprensa fizeram algumas publicações há cerca de 2 décadas dizendo que as pessoas que se aposentassem no Chile no ano de 2020 seriam possíveis, teriam condições de se aposentar com até 100% do seu salário. Hasta acá pareciera que la capitalización es un paraíso. E aí, nesse momento, a impressão que se tinha é que o processo de capitalização era realmente um paraíso, uma coisa maravilhosa. Pero vamos a ver la realidad, vamos a ver cuáles son los resultados que luego de 38 años hoy se están pagando a las personas que viven de una jubilación. Mas agora nós vamos mostrar para os senhores o que aconteceu depois de todo esse processo, depois de 38 anos, o que está sendo pago de fato a uma pessoa aposentada. Primero, veamos si se cumplió esta idea de una rentabilidad del 5%. Primeiro vamos ver se essa ideia da rentabilidade de 5% realmente vingou. Como ustedes pueden ver en el gráfico, al inicio el sistema logró tener alta rentabilidad para el fondo de ahorro de las personas que cotizaban. Então, conforme podem ver na tela, no começo, sim, teve uma alta rentabilidade para os fundos, no caso desse dinheiro que vinha das pessoas que estavam contribuindo. Pero especialmente la última década, la rentabilidad, en conjunto con la rentabilidad de los mercados financieros globales, se ha ido al suelo. Mas o que aconteceu é que nos últimos anos houve uma diminuição muito grande nos valores que eram gerados através desse fundo. Então, houve uma diminuição, conforme podem ver no gráfico. Claro. En promedio, entre el año 1981 y el 2018, la rentabilidad del ahorro de los cotizantes ha sido de un 7.8. Então, entre 81 e mais ou menos 95, a rentabilidade estava mais ou menos nesse meio aqui, em torno de 9,3. Não,
Desculpem, até 2006 era 5,72. Claro, y como ustedes pueden ver, el año 2008, con la crisis financiera mundial, los ahorros de los trabajadores sufrieron fuertes pérdidas. Mas em 2008, com a grande crise econômica mundial, esses valores poupados tiveram perdas muito grandes. Si miramos cuáles son las tasas de reemplazo que hoy día se están pagando para las personas que están cobrando una jubilación, podemos observarla tanto en el régimen autofinanciado, que es solo capitalización, E então, se nós olharmos as taxas de reposição que são pagas hoje em dia, sem olhar as contribuições do Estado, ou seja, somente a aposentadoria, ustedes ven que las mujeres son las principales afectadas. Logran obtener una tasa de reemplazo de apenas un 12%. as mulheres são as piores vítimas porque elas têm uma taxa de reposição baixa, de apenas cerca de 12%. Con los aportes del Estado, las mujeres no logran superar ni siquiera un 30%. E mesmo com a contrapartida do Estado, as mulheres não chegam a atingir sequer 30%, ficam em 29%. Los aportes que hace el Estado para quienes se encuentran pensionados son solo para un pequeño grupo de personas que pertenece al 60% más pobre de la población. E a contribuição, a contrapartida feita pelo Estado, ela contempla apenas um número muito pequeno, ou seja, apenas cerca de 60% da população mais pobre da população chilena. Ahora vamos a ver cuál es la relación entre las pensiones que se están pagando y el salario mínimo en Chile. El salario mínimo chileno es muy bajo y apenas alcanza para lo que ustedes ven en la lámina. E agora vamos fazer uma comparação entre os valores pagos das aposentadorias hoje e o valor do salário mínimo no Chile. O salário mínimo no Chile é muito baixo e não chega a cobrir valores muito baixos da necessidade básica das pessoas, conforme podem ver na tela. Si pensamos que una persona al momento de jubilar tiene en su cuenta individual de capitalización un monto de casi $75,000, sus pensiones pueden ser las que ustedes ven en la pantalla. Então, se nós pensarmos que uma pessoa, no momento da sua aposentadoria, ela conseguiu economizar ou poupar algo em torno de $75,000, os valores que ela vai ter direito são esses que estão aí na tela. En el caso de que la persona se jubile en una AFP, que es la empresa que administra la capitalización individual, podría llegar a tener pensiones que ni siquiera alcanzan el salario mínimo. E no caso de uma pessoa que se aposenta, por exemplo, no sistema AFP, que é essa empresa que administra o fundo de pensão, ela não chega sequer a alcançar o salário mínimo, que chegaria em torno no máximo de 83%, no caso de homens, 69% no caso das mulheres. ¿Y qué pasa si una persona cotizó entre 30 y 35 años? Con todo ese tiempo de contribución, la mitad de las personas que hoy día están recibiendo pensión tampoco logran superar el salario mínimo. E mesmo uma pessoa que teve um tempo de contribuição de 30 a 35 anos, ainda assim ela não consegue chegar aos 100% de um salário mínimo. Y como ustedes ven abajo, es peor todavía si consideramos a todas las personas, es decir, quienes cotizaron un año hasta 40 años. En el caso de las mujeres, la mitad de las pensionadas no logra llegar ni al 10% del salario mínimo. E mais uma vez podemos ver que se você pegar, por exemplo, pegar um corte especial no caso da pensão média de uma mulher, ela não chega sequer a 10% de um salário mínimo. Si consideramos tanto hombres como mujeres, la mitad de quienes hoy día reciben pensión ni siquiera superan el 16% del salario mínimo. E se formos colocar no mesmo grupo mulheres e homens, o valor máximo não chega sequer a 16%, 15,7% do salário mínimo. Ahora, si miramos a todas las personas que están recibiendo pensiones pagadas por la capitalización por las AFP, podemos ver que el caso de las mujeres es uno de los más dramáticos. E agora, se colocarmos todas as pessoas que recebem suas pensões ou suas aposentadorias através dessa empresa AFP, vemos que as mulheres, mais uma vez, é que sofrem o maior drama. El 95% de las mujeres que reciben una pensión de AFP no supera el 55% del salario mínimo. Ou seja,
Cerca de 95% das mulheres que recebem as suas aposentadorias através da AFP não chegam sequer a alcançar 55% do salário mínimo. Y en el caso de los hombres, 86 de cada 100 hombres no logran superar el 55% del salario mínimo. E no caso dos homens, de cada 100 homens, cerca de 86 não chegam a alcançar o salário mínimo. A pesar de todo esto, hoy día el gobierno y el Banco Interamericano del Desarrollo proponen continuar con la capitalización. E apesar de todos esses dados, tanto o governo quanto o Banco Interamericano de Desenvolvimento acreditam que deveremos continuar com esse processo de capitalização. Incluso nos dicen que hay que aumentar la tasa de cotización de un 10 a un 14%. Inclusive dizem que nós temos que aumentar a taxa de contribuição de 10% para cerca de 14%. Si recordamos que los fondos de rentabilidad y de inversión están teniendo intereses o rentabilidades a la baja, es probable que aún cotizando 14% pueda tener una pensión menor a aquellas personas que cotizaron 10%. Então, se nós observarmos como o mercado de interesse de juros funciona, você vai perceber que, na verdade, se aumentar o valor da contribuição, vai haver uma diminuição no valor que a pessoa vai receber como aposentadoria. Porque las rentabilidades del inicio del sistema ya no van a volver a repetirse. Eso es lo que muestra la tendencia de las últimas décadas. Porque os juros, ou seja, a rentabilidade gerada por esse fundo, não vai alcançar esse valor. E isso está demonstrado, é o que vemos acontecer nas últimas décadas. Pero ¿cómo se organiza este sistema? ¿Cómo lo podemos ver de manera gráfica con mayor claridad? Mas como esse sistema está organizado? Como podemos ver isso de forma gráfica? En el centro de nuestro sistema están las AFP, que es la capitalización individual y obligatoria para trabajadores públicos, privados e incluso hace un par de meses ya los trabajadores informales también van a estar obligados a cotizar. No centro do nosso sistema de aposentadoria tem a AFP, que é essa empresa que administra os fundos de pensão, não somente de trabalhadores públicos, mas também de privados, e agora até os trabalhadores autônomos terão que contribuir de forma obrigatória para esse fundo de pensão. Y extrañamente, esta reforma que se instaló en dictadura dejó afuera de la capitalización a la policía y a los militares. E o que é interessante é que esse fundo de pensão que foi criado durante a ditadura deixou de fora justamente os policiais e os militares. Además, si ustedes ven la gráfica, existe la posibilidad de tener un ahorro previsional voluntario. E se os senhores observam no gráfico, tem até a provisão, ou seja, a ideia de que você pode ter uma poupança obrigatória voluntária. Pero esa administración voluntaria también es de las AFP y también es capitalización. Mas a administração também é feita, dessa contribuição voluntária, é feita através da AFP, que é um fundo de capitalização. Además, si ustedes observan, se creó en el año 2006 un fondo de reserva de pensiones que por ley solo se puede invertir en el extranjero. E o interessante é que em 2006 foi criado um fundo de pensão na lei, com base na lei, que esse fundo de pensão só pode fazer os seus investimentos no capital estrangeiro. Al día de hoy son más de 9.900 millones de dólares que ha ido aportando el Estado y que están invertidos en acciones y bonos del extranjero. E hoje tem mais de cerca de 9.930 mil dólares, 9.930 mil dólares, que são um dinheiro que vem desse fundo de pensão, mas que é investido no capital estrangeiro, no mercado de capital estrangeiro. El fondo total de pensiones que administran las AFP alcanza más de 205.000 millones de dólares. E o valor total que é administrado por essas AFPs chega a mais... Qual é esse valor? 205.000 millones. Cerca de 200 bilhões de dólares. Y para que ustedes vean que esto se concentra en muy pocos grupos económicos, de lo que se invierte en Chile hay más de 56.900 millones de dólares solo en 10 empresas y 10 bancos. E o que é interessante também é que desse valor total que é administrado, cerca de 56 milhões, ele é investido apenas em 10 empresas e em 10 bancos.
Si miramos cuál es la cantidad de personas inscritas en el sistema de capitalización al día de hoy, tenemos que son alrededor de 10.700.000 personas. O número de pessoas que têm a sua aposentadoria administrada por esse fundo de pensão hoje chega a mais de 10.700.000 pessoas. La cantidad de personas que cotizaron el último mes fue de casi 5.600.000, 5.559.000 personas como se ve en la lámina. O número de pessoas que fizeram suas contribuições chegam a 5.559.000, conforme vocês podem ver na tela. Si comparamos las rentas promedio de estas personas, como ustedes pueden ver, son rentas que superan el salario mínimo en 2,6 veces y en el caso de los hombres 2,8 veces y el caso de las mujeres 2,4 veces. Então, conforme os senhores podem ver na tela, a relação de contribuição e das contribuições com o salário mínimo chega, por exemplo, no caso da renda média das mulheres, dos homens 2,8 e das mulheres 2,4. ¿Y dónde están invertidos los ahorros de los trabajadores? ¿Dónde está el dinero de los contribuyentes actualmente? E onde o dinheiro dos trabalhadores chilenos está sendo investido atualmente? Como ustedes pueden ver en la tabla, un 41% del fondo total de pensiones está en el extranjero. Conforme os senhores podem ver na tela, cerca de 41% de todo esse valor está investido em mercado de capital estrangeiro. Son casi 85.000 millones de dólares. São cerca de 85 bilhões de dólares. La diversificación de las inversiones va generalmente entre renta variable, que es riesgosa, altamente riesgosa, y bonos de gobierno. E então a rentabilidade vem através de fundos que são altamente rentáveis e outros que são fundos de governo. Acá podemos ver la distribución de cómo se han ido invirtiendo los fondos de pensión en la historia. Al inicio, si ustedes miran la línea naranja, se invirtió una gran cantidad del ahorro en el sistema financiero. E conforme os senhores podem ver na tela, o sistema de investimento, ou seja, de como o dinheiro era investido, no começo, conforme está vendo na linha laranja ou vermelha, ela era mais no sistema financeiro. Y actualmente está una gran proporción en el extranjero, como ven en esta línea amarilla. Enquanto que, com o passar do tempo, esse valor foi sendo investido mais no mercado estrangeiro, no setor estrangeiro, conforme mostra essa linha amarela. Y fue disminuyendo incluso la inversión que se hacía en el Estado, como ven en la línea azul. E esse investimento que era feito no Estado, conforme os senhores podem ver na linha azul, foi cada vez mais diminuindo. Y ahora veamos cuál ha sido la rentabilidad para las empresas dueñas de las AFP que administran la capitalización. Agora vamos ver quais foram os ganhos das empresas privadas, no caso das AFPs, que fazem a administração desses fundos de pensão. Las principales ganancias de estas empresas vienen principalmente de la cotización que realiza el trabajador, que tiene anexada un cobro de comisión. Es decir, cada trabajador debe aportar un monto que va entre 0,77 a 1,45 del sueldo imponible del trabajador. Então, cada trabalhador ele tem que fazer uma contribuição mensal para esses fundos de pensão que vão de 0,75 a 1,45 como 1,45 do salário desse trabalhador. El monto del costo de administración que cobran las AFP es sobre el salario imponible, no sobre el monto que ellos administran de cada cuenta individual. E o interessante é que o valor que é cobrado por essas AFPs para a administração é feito em cima do salário e não em cima da contribuição que é feita. Como ustedes pueden ver, las ganancias para estas empresas han sido enormes. La rentabilidad sobre el patrimonio es una rentabilidad casi imposible de lograr en otro tipo de negocio en Chile. E conforme os senhores podem ver, os ganhos dessas empresas é simplesmente absurdo. Nenhuma outra empresa teve ganhos tão grandes quanto essas empresas no Chile. Pero en los últimos años estas rentabilidades han disminuido, lo que ha hecho de que para estas empresas sea necesario e imperativo buscar nuevos mercados. E então, o que aconteceu com o passar dos anos é que essa rentabilidade foi diminuindo, o que fez com que essas empresas agora tenham a necessidade de buscar outros mercados.
Ahora conozcamos cuáles son las empresas que el día de hoy están administrando el ahorro de los trabajadores. Son tan solamente 6 empresas. Agora, apenas 6 empresas fazem a administração desse fundo de pensão dos trabalhadores, ou seja, da poupança dos trabalhadores. E vamos ver quais são elas. Como ustedes pueden ver, tan solamente una es de propiedad de capitales chilenos. E conforme os senhores podem ver, apenas uma dessas empresas tem capital chileno. Las otras 5 empresas pertenecen a capitales de distintos países, entre ellos Italia, Colombia y Estados Unidos. As outras empresas, elas têm a base do seu capital. Aliás, a empresa ela tem sede em outros países como Estados Unidos, Colômbia e Itália. Y como ustedes ven, apenas 3 AFPs reúnen el 72% del fondo de pensión chileno y ellas deciden dónde se invierte ese ahorro. E conforme os senhores podem ver na tela, apenas 3 empresas, que chamam de empresas seguradoras, controlam cerca de 72% dos fundos de pensão do Chile e são elas que decidem aonde esse dinheiro vai ser investido. Es importante no olvidar que las compañías aseguradoras pueden ser dueñas de las AFP. E não podemos esquecer que essas empresas ou seguradoras, elas podem ser donas das AFPs. Y que las AFP pueden pagar un tipo de pensión y las compañías aseguradoras pueden pagar otro tipo de pensión. E as AFPs, elas pagam um tipo de aposentadoria e as empresas seguradoras pagam outro tipo de aposentadoria. La pensión que pagan las AFP se llama retiro programado. Os valores pagos aliás, as aposentadorias pagas pelas AFPs são o que nós chamamos de aposentadoria programada. Y estas pensiones van disminuyendo en el tiempo y pueden llegar incluso a 0, hasta que se extinga el ahorro del trabajador. E esses valores pagos por essas empresas seguradoras podem ir diminuindo, chegando até a 0. Assim que o valor que o trabalhador poupou ao longo da vida se acabe. Como ustedes ven en esta tabla que diseña la OCDE, Chile y México, que tienen sistemas de capitalización, son además países que presentan los mayores niveles de desigualdad en los adultos mayores. E conforme os senhores podem ver nessa tela, o Chile e o México, que tem esse sistema de aposentadoria, são os países que apresentam o maior número de desigualdade no seu sistema de aposentadoria. Ahora veamos de la inversión extranjera, cuáles son los principales países que están recibiendo la inversión de nuestros fondos de pensión. Agora, vamos ver quais países são os países que recebem os ganhos, por assim dizer, desses fundos de pensão chilenos. Curiosamente, Estados Unidos encabeza la tabla. Curiosamente, os Estados Unidos está no topo da tabela. Y como observan, el resto de los países que le siguen también en cierta medida están recibiendo montos que son inferiores a el gran monto que recibe Estados Unidos. E outra coisa interessante é que os outros países, eles recebem um valor inferior, bem inferior ao valor total que é recebido pelos Estados Unidos. Ahora nos podemos hacer la pregunta, ¿hay que privatizar la seguridad social? Agora temos que nos perguntar, é preciso privatizar o seguro social? A aposentadoria? ¿El mundo está siguiendo la tendencia de la privatización? O mundo hoje segue a tendência da privatização. Según el mapa que ustedes observan, que corresponde a un informe que realizó la OIT, de acordo com esse mapa que os senhores podem ver na tela, que foi um estudo feito pela OIT, de 30 países que privatizaron sus fondos de pensión, 18 han generado reformas para revertir esas privatizaciones. Dos 30 países que fizeram essa privatização do fundo de pensão, 18 fizeram reformas para poder reverter esse processo de privatização. La privatización que comenzó en Chile en el año 1981 no es una propuesta nueva. A privatização que começou no Chile em 81 não era uma proposta nova. Decir una nueva previsión y hablar de capitalización es ilógico. Ou seja, falar de capitalização em aposentadoria é ilógico. Acá en la tabla ustedes pueden ver algunos de los países que han cambiado o han revertido en parte la privatización. Tanto vamos a tener países que finalizaron totalmente las cuentas individuales y algunos que disminuyeron la contribución para las cuentas individuales. E aí no gráfico nós podemos ver alguns casos. Por exemplo, nós temos países que fizeram
zeraram essa contribuição individual e alguns países que apenas reduziram o valor da contribuição individual. Ahora, si volvemos a América Latina, otro ejemplo de capitalización que podemos observar es República Dominicana. Agora, se nós voltamos à América Latina, um outro exemplo de sistema de capitalização que nós temos está na República Dominicana. Como ustedes ven en el gráfico superior, la rentabilidad para las empresas dueñas de las AFP en República Dominicana también ha sido muy cuantiosa. E conforme os senhores podem ver na tela, a rentabilidade dessas empresas AFPs da República Dominicana também foram muito vantajosas. Esas son las ganancias para los dueños de estas empresas. Esses são os ganhos para a empresa, ou seja, a renda, o que foi gerado para essas empresas. Mientras tanto, en el gráfico inferior, lo que vemos son las tasas de reemplazo que se pagan en algunos países de América Latina y como ustedes ven, República Dominicana es el que tiene las tasas más bajas. E no gráfico inferior, nós vemos a taxa de reposição que são pagas na América Latina e, conforme podemos observar, a República Dominicana tem os valores mais baixos. Si ustedes desean, pueden encontrar más material en el informe de la imagen del costado. Se os senhores assim desejarem, essas informações estão disponíveis nesse relatório que está na imagem que está aqui na tela do portal. También se ha dicho de que con todas las reformas de la dictadura, Chile fue un país que logró derrumbar la pobreza. Também, com todas essas reformas, foi dito que o Chile foi país que conseguiu superar a pobreza. Pero en el gráfico, los estudios que hemos hecho en la Fundación Sol han buscado demostrar que esto no es tan real. Mas, conforme os senhores podem ver no gráfico e também estudos que foram feitos, constatou-se que isso não é bem verdade, não é bem assim. Si ustedes observan el número 1, corresponde a la tasa de pobreza que se encuentra informada por el gobierno. Se os senhores observarem no gráfico, esse 8,6 é a taxa de pobreza que o governo informa, que diz que é a taxa real do Chile. Pero si comenzamos a calcular cuál sería la pobreza retirando todos los subsidios estatales y el alquiler imputado, llegamos al número 8, que es de alrededor de un 29,4%. Mas se retirarmos todos os benefícios, todas as contribuições, todas as coisas que o governo dá, bolsas, por assim dizer, para essas pessoas mais pobres, então o número de pobres, na verdade, sobe. Chega a 29,4%. En Chile se ha ido diseñando un modelo neoliberal que depende de las transferencias del Estado. Então o Chile tem um sistema neoliberal que, na verdade, as pessoas dependem de contribuição por parte do Estado. Además, tenemos un sistema tributario que es altamente regresivo. Entonces, gran parte de estas transferencias las financian finalmente trabajadores y trabajadoras. E também o nosso sistema é tão complicado que, no final das contas, as contribuições, as transferências, elas são financiadas pelos trabalhadores da ativa, trabalhadores e trabalhadoras da ativa. Ahora veamos qué es lo que ocurre principalmente cuando comenzamos a hacer el mismo cálculo de pobreza, pero por tramos de edad. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente começa a fazer essa porcentagem da pobreza usando outros dados. Si ustedes ven a aquellas personas que tienen 60 años o más, la pobreza con los ingresos totales, considerando transferencias estatales y alquiler imputado, llega al 4,5. Se olharmos, por exemplo, a nossa população com 60 anos ou mais e com todas as contribuições do governo, etc., o número de pobres chega a 4,5% da população. Si retiramos esas contribuciones del Estado y dejamos solo sus ingresos del trabajo, más lo que corresponde a la pensión que reciben por capitalización, la pobreza en los de 60 años y más puede llegar al 37,6%. Agora, se tirarmos todas as contribuições do governo e deixarmos apenas as suas fontes de renda, mais a aposentadoria, a pobreza entre pessoas com 60 anos ou mais chega a 37,6%. El Chile neoliberal que fue construido por los Chicago Boys realmente depende bastante de estas transferencias del Estado para sostener una pequeña paz social. Então, esse Chile que foi idealizado e criado, na verdade, ele depende de uma grande contribuição do Estado para poder se manter. Y esto ya ha comenzado a develarse y ha generado una fuerte resistencia contra el sistema financiero y contra las AFP. Então, a população simplesmente agora percebeu
que esse sistema está errado e por isso começou uma resistência não somente contra o sistema, mas também contra esse sistema de AFP. Estas últimas láminas, para ir cerrando la presentación, van a mostrar a ustedes cuáles han sido esas estrategias de resistencia. E nas próximas telas eu vou mostrar para os senhores quais foram essas estratégias usadas nesse processo de resistência. Lo primero fue analizar el sistema de capitalización y diseñar una propuesta para cambiar ese sistema y sustituirlo por un sistema basado en el reparto. O primeiro passo foi rever esse sistema atual e pensar em um sistema que beneficie de fato as pessoas. Para decirlo en términos muy sencillos, nosotros estamos pensando en un sistema más similar al brasileño y pareciera que el gobierno brasileño está pensando en un sistema más similar al chileno. E o engraçado é que o Chile está pensando no sistema brasileiro e o Brasil está pensando no sistema parecido com o do Chile. Esta propuesta Então, uma salva de palmas ao Chile e ao Brasil. Nós não vamos mudar. É o sistema que o Chile quer, é o nosso. Sí, muchas gracias. Es importante que ustedes sepan que esta propuesta fue diseñada por una coordinadora de trabajadores públicos, privados y autónomos. Mas é interessante, senhores, entenderem que essa proposta, na verdade, ela foi desenhada por um grupo de trabalhadores, trabalhadores privados, trabalhadores públicos e trabalhadores autônomos. Que además de la propuesta han convocado a muchas marchas que han llenado las calles de nuestro país. E além de desenhar essa proposta, essas pessoas se movimentaram e criaram várias manifestações que encheram as praças e ruas do Chile. Incluso la prensa internacional ha puesto los ojos sobre estas movilizaciones que se han llevado a cabo en nuestro país. Desde el año 2016 que las movilizaciones han sido constantes. E desde o ano 2016, temos tido muitas manifestações e muitas ações contra esse processo no Chile, e isso chamou a atenção da imprensa internacional. En esta lámina lo que se explica es que la Fiscalía en nuestro país ha investigado a las AFP por posibles fraudes. En uno de ellos incluso estuvo vinculado BTG Pactual. E o que os senhores podem ver nessa tela é que a nossa promotoria fez uma investigação de casos, por exemplo, de conluio dessas empresas, casos de corrupção, inclusive conluio. Además, esta coordinadora convocó a una consulta pública abierta donde votó más de 1 millón de personas, no más AFP. E também foi feita uma consulta pública onde mais de 1 milhão de pessoas disseram não mais às AFPs. Todo esto totalmente autogestionado por los sindicatos y organizaciones que componen la coordinadora. E é claro que isso tudo com o apoio dos sindicatos e das coordenações que compõem essa força. Incluso para el 31 de marzo se está convocando una nueva movilización y hace algunos días esta coordinadora diseñó una iniciativa de ley para proponer el cambio del sistema. Inclusive, no dia 31 de março foi convocada uma grande manifestação porque há essa proposta de mudança de lei do sistema no Congresso. En Chile, la sociedad civil no puede proponer proyectos de ley, por eso la presión social es lo más importante en este momento. No puede hacer proyecto de lei, solo lo puede hacer el Ejecutivo ou os diputados. Sim, no Chile, a sociedade civil ela não pode fazer propostas de lei. Essas propostas elas têm que ser feitas apenas pelo Executivo e pelos deputados, ou seja, pelo Congresso. Eso es lo que queríamos comentar de la realidad chilena. En síntesis, como ustedes pueden ver, los montos de pensión son bajísimos, no están ni siquiera en relación al sueldo de las personas jubiladas, sino que están debajo del salario mínimo. E essa apresentação foi somente para mostrar para os senhores que, na verdade, o sistema atual ele é tão ruim que as pessoas não conseguem sequer chegar ao valor do salário mínimo. Conforme foi mostrado, tem casos que chegam até 55% desse valor. Las propuestas que hace el actual gobierno en Chile es que cuando cumplamos nuestra edad de jubilación, sigamos trabajando. A proposta do governo do Chile é que quando nós cheguemos à nossa idade de nos aposentar, que continuemos trabalhando. Y para finalizar, comentar que según nuestra experiencia, es muy importante que los esfuerzos técnicos, políticos y de movimientos sociales, sindicatos, se reúnan y logren llegar a un punto común. E só para finalizar, gostaria de dizer que é muito importante que a sociedade civil, os deputados, enfim, toda a sociedade se una
para discutir esse tema, para que assim cheguemos a uma conclusão e um ponto comum. El riesgo de que hoy Brasil capitalice su seguridad social no es solo un riesgo para Brasil, para los futuros jubilados o los actuales, es un riesgo para toda América Latina. Brasil fija un rumbo para América Latina. E o problema dessa proposta que está acontecendo hoje é que, se acontecer, isso vai criar um risco não somente para os aposentados brasileiros e não somente para os trabalhadores brasileiros, mas sim, isso pode criar um rombo em toda a América Latina. Así es que la unidad es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Por isso, unirmos-nos é mais importante que nunca. Muito obrigado. Se sinta abraçado. Olha só.